bom? No vídeo de hoje vamos aprender o que são esporos bacterianos ou também chamado de endósporos, ok? Como o próprio nome já diz, endósporo, dentro. O dentro é porque a formação do endosporos se dá no interior da membrana celular bacteriana, ok? Os endósporos, eles são células ressecadas, desidratadas, altamente resistentes, que possuem parede celular espessa e também outras camadas adicionais, ok? O endósporo, ele serve para proporcionar que a bactéria tenha uma vitalidade maior, porque o endosporo ele é formado quando a bactéria percebe que o ambiente está desfavorável para a sua sobrevivência. Então, quando ela percebe isso, ela faz a formação do endósporo, liberando ela no ambiente para que ela consiga ter uma vitalidade maior e o ambiente possa ser favorável para ela, ok? Continuando. Quando o endósporo é liberado no ambiente, abrindo parêntese, essa liberação a gente vai especificar um pouquinho mais pra frente do vídeo, ok? Quando é liberado no ambiente, é capaz de sobreviver a altas temperaturas, falta de água e substâncias químicas tóxicas e ainda radiação. Então, assim, o endósporo ele é extremamente resistente e um exemplo que eu posso citar é o endósporo da bactéria Thermoactinomyces vulgaris, de 7.500 anos, que germinou novamente após ser reaquecido e colocado em um meio de nutriente. Então, aí você deve estar se perguntando, então se essa bactéria, se o endósporo, ele é tão resistente, consegue ficar em muitos meios diferentes, como que a gente consegue fazer a eliminação desses? Para isso, a eliminação do endósporo ocorre em processos de esterilização, como autoclave ou também óxido de etileno, beleza? Então, vamos continuar. Sobre o diâmetro do endosporo, pode ser assim, igual, menor ou maior que o diâmetro da célula vegetativa, ok? E sobre a sua localização no interior da célula vegetativa, a gente pode separar em três. Terminal, que ela fica em uma das extremidades, que esse endosporo fica em uma extremidade. O subterminal, que o endosporo ele fica perto de alguma extremidade. E o central, que ele fica no centro. Então, por fim, mas não menos importante, quero lembrar a vocês que por mais que os endósporos verdadeiros, eles são encontrados em bactérias gram-positivas, há uma espécie de bactéria gram-negativa, a Coxiella burneyi, que forma estruturas muito semelhantes aos endosporos, ok? É tão semelhante que até o corante utilizado no endosporo cora essa estrutura. Eles também conseguem sobreviver a altas temperaturas e substâncias químicas tóxicas, ok? Então é isso, algumas características básicas do endosporos, mas ainda não acabou, então continua no vídeo que agora vocês vão aprender como que ocorre a formação do endosporos por esporulação, ok? Então é isso, continua no vídeo, hein? Oi, meu nome é Samara Freitas e eu vim falar sobre a etapa 0, 1 e 2 da formação do endosporo. A etapa 0 eu creio que vai ser a mais rápida e mais simples que eu vou falar aqui, que é porque a célula ainda está na sua forma vegetativa, então vai começar a formação do endosporo ali na etapa 1. Na etapa 1 a gente vai ter a formação do filamento axial, mas antes da formação do filamento axial, o cromossomo bacteriano ele vai se espalhar, vai se duplicar e assim a gente vai ter a formação do filamento axial. Nessa formação do filamento axial a gente já consegue perceber que a célula vai aumentar o seu tamanho. Com isso, a gente vai ter que usar, a célula vai ter que usar a reserva de alimentação para conseguir nutrir bem esses processos todos. E na etapa 2, a gente tem a formação do septo assimétrico. A gente fala que é assimétrico porque ele não vai estar no meio da célula, ele vai estar ainda um pouco em cima, um pouco embaixo, ele vai ser assimétrico.
E nessa etapa, a gente, já com essa formação do septo, ela vai dividir a célula em dois, em tamanhos e origens totalmente diferentes para onde ela vai. Porque nessa etapa, a gente vai ter o menor, por exemplo, vai ser a divisão menor, que vai ser dividida em dois. Então, a divisão menor, ela vai ser para a formação do endosporo, até que se complete, vai ser o esporo maduro. Na outra, na maior, vai ser a célula-mãe. E essa célula-mãe, ela tem como função de nutrir até que todas essas etapas completem e ela vai ter uma morte programada já. Então, é isso. Chegou a hora de aprender a etapa 3 e 4 da esporulação bacteriana. Bom, como você pode ter observado na etapa anterior, existe uma estrutura chamada pré-esporo. O nosso pré-esporo, nessa fase, ele vai começar a ser envolto pela membrana da célula. Depois desse envolvimento da membrana da célula no pré-esporo, vai acontecer um rompimento enzimático do peptidoglicano associado à membrana da célula-mãe. Depois desse rompimento, o nosso pré-esporo vai se tornar um protoplasto. Sendo assim, ele vai ficar livre no citoplasma da célula-mãe. Chegamos então à etapa 4. A etapa 4 vai ser a formação do córtex, que é nada mais nada menos que a deposição de peptidoglicano entre essas duas lâminas de membrana. Com essa deposição vai ocorrer a formação do córtex, que é uma das principais estruturas responsáveis por permear a entrada e a saída de água. Com isso, ela promove o nosso esporo, maior resistência ao calor e à falta de água do ambiente, trazendo também uma certa dormência ao nosso esporo. Bom, eu vou estar falando agora um pouco sobre o final do ciclo, desse esporo bacteriano, o que acontece para ele conseguir ser liberado nesse meio externo. Começando falando sobre a síntese da capa. O que seria essa capa? De modo geral falando, a capa ela é uma proteína que fica em volta dessa membrana externa do esporo. Ela é uma proteína de proteção para esse esporo, quando ele for liberado num ambiente que ele não consegue se adequar, como um ambiente aquoso, como um ambiente, por exemplo, vento, como, enfim, diversos ambientes que têm outras substâncias químicas que ele não consegue se adequar. Então, ela é uma capa de proteção, de resistência, uma capa que tem uma parede coesa, uma capa que tem uma parede firme, resistente, que consegue deixar esse esporo ali viver por quanto tempo for necessário até que ele consiga fazer a germinação novamente, consiga voltar para o ambiente dele adequado. Enfim, após toda essa explicação, podemos ter uma base para que serve essa capa, que, como eu falei, é uma capa de proteção para esse esporo. E após o esporo ficar revestido sobre essa capa, ele já torna-se um esporo maduro que pode ser liberado para o meio externo. Mas assim, como que ocorre essa liberação para o meio externo? Bom, a célula principal, ela começa a se degradar e sua parede vegetativa, ela se rompe a partir de um processo chamado lise. Enfim, e a célula principal, ela morre e o endosporo é liberado para o meio externo. Vale lembrar também que a maior quantidade de água que tinha no citoplasma do pré-esporo, ela é eliminada e esse esporo ele fica desidratado e não tem reações mais metabólicas. E ele só volta novamente a ter reações metabólicas quando ele vê que tem um ambiente favorável para que aconteça também a germinação. E a germinação vai ser falada agora no próximo vídeo. E é isso. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a germinação dos endósporos, mas antes de começar a falar sobre a germinação, eu preciso recapitular algumas coisas que já foram ditas antes. Quando a bactéria está num ambiente desfavorável para ela, tanto em temperatura como falta de nutrientes, quando o ambiente não é bom o suficiente para a bactéria, ela produz os endósporos, que fazem as bactérias ficarem congeladas, dormentes por milhões de anos, quanto tempo a bactéria precisar. Quando esse ambiente volta a ser propício ou perfeito para a bactéria, quando tem nutrientes ou quando a temperatura tá boa, ela volta a ser ativada. Mas como ela volta a ser ativada?
aí que entra o processo de germinação. Quando o endósporo sofre uma lesão física ou química na sua camada de revestimento, as suas enzimas voltam a revestir o endósporo. Quando elas estão fazendo esse processo de revestimento, entra água dentro da célula do endósporo. E nesse momento que a célula volta a ser ativada. E aí é assim que começa o start da germinação dos endósporos. Mas a gente precisa saber de uma coisa também muito importante, que os endósporos, eles não são iguais aos esporos de plantas e fungos. Os endósporos servem para deixar a célula bacteriana mais resistente, ou seja, não tem nada a ver com reprodução. Como exemplo, eu vou citar um relato que teve lá na República Dominicana de uma abelhinha que foi encontrado no estômago dela endósporos que estavam lá há mais de 25 milhões de anos. Eles estavam lá porque eles estavam presos em uma resina de árvore chamada âmbar. Então isso prova que eles ficaram lá por muito tempo. Quando eles foram colocados num ambiente favorável de volta, os endósporos voltaram às suas atividades, fizeram a germinação e a bactéria voltou. Então, os endósporos bacterianos servem apenas para a resistência da bactéria. Agora a gente vai continuar o vídeo falando sobre a importância clínica e alimentícia dos endósporos pra gente. Oi, gente! Agora eu vou explicar para vocês um pouco da importância clínica e alimentícia dos endósporos. Os endósporos são importantes do ponto de vista clínico e para a indústria alimentícia porque eles são resistentes a processos que normalmente matariam as células vegetativas. Esses processos incluem o aquecimento, congelamento, dessecação, uso de substâncias químicas e eles são resistentes até mesmo à radiação. Até porque, enquanto a maioria das células vegetativas morrem por temperaturas acima de 70 graus Celsius, os endósporos eles podem sobreviver até mesmo à água fervente por várias horas. Por exemplo, os endósporos de bactérias termofílicas, que são aquelas que apreciam o calor, podem sobreviver à água fervente por 19 horas. Só que tem um problema. Essas bactérias formadoras de endósporos, elas são prejudiciais na indústria de alimentos, porque elas podem sobreviver ao subprocessamento. E se ocorrer condições para o crescimento, algumas espécies produzirão toxinas e doenças. Bem, esse foi a nossa videoaula sobre os endósporos, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e gostado, mas continuem com a gente porque agora a gente vai explicar para vocês como foi feito o material didático que foi utilizado nesse vídeo. O material didático foi elaborado para que representasse um livro acerca do estudo de esporos bacterianos. Este material tem como base papelão para a sustentação. Na capa foi adicionado o nome do livro, bem como das alunas responsáveis pelo tema. Todo o material foi unido com uma fita amarela. Em todas as páginas foram adicionados o processo de formação do endósporo, bem como a legenda para a identificação de todas as estruturas e ainda uma legenda informativa referente à etapa presente. A cor marrom está representando a parede celular que foi feita com jornal dobrado e depois pintado de marrom. O amarelo vivo representa a membrana plasmática evidenciada com canetinha. O roxo está representando o cromossomo bacteriano, o DNA, o qual foi elaborado com massa de biscuit caseiro. A cor amarelo queimado, quase bege, representa todo o citoplasma bacteriano, que foi feito com um papel resistente da referida cor. Em todas as páginas foram utilizados os mesmos materiais. As invaginações foram realizadas com papel branco. O papel azul foi utilizado para encapar o papelão.
formação do endosporo foi utilizado papel branco para dar forma ao esporo e canetinha amarela para representar a dupla membrana. Em outra etapa da formação do esporo, foi utilizado papel sulfite laranja para representar a capa do esporo, bem como papéis marrons representando a fragmentação. Então, foram picados papéis marrons e colados para que representasse a fragmentação da parede celular. Quanto ao endósporo já formado, foi utilizado copo descartável pintado de marrom para representar a parede celular, para dar essa forma redonda, bem como papel laranja sulfite para representar a capa do endósporo. O papel de trás do material foi encapado com folha espelhada branca em todas as partes. Para a produção desse material, usamos como referência a imagem sobre o tema no livro de Microbiologia de Tortora. If you don't want